Olá, irmãos e irmãos. Este vídeo é mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, abençoe nossas vidas e que esse estudo seja importante para o nosso aprendizado e para a edificação e o nosso enriquecimento espiritual. Esta aula é a de número 7, né, da revista A Bíblia que Jesus usava, e o tema dela é Os Gêneros Literários do Antigo Testamento. O Deus da revelação fala conosco de diferentes modos. Isso está lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versos de 1 a 12. Eu vou ler essa passagem aqui e depois a gente dá sequência, sabe? Um minutinho só abrir aqui minha Bíblia. Vamos lá. Diz mais ou menos assim, diz assim. Esdra leu o Torá com todo o povo. E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. E leu o livro diante da praça, que está diante do portão das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Hasbadana, Zacarias e Messulam. E Esdra abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. Amém. Levantando as mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Aldias, Manasseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.
E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi, e a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Então, irmãos, eu entendo que essa passagem, que ele fala aqui do entendimento da lei de Deus. Então, você viu que o Esdras, ele se pôs lá no púlpito a ler, e pelo que consta aqui, pessoas que entendiam ficavam entre as pessoas, talvez explicando, né, o sentido do texto, ou talvez até traduzindo, porque para o aramaico, né, já que o hebraico podia não ser entendido por todos. Mas o que eu acho, o que eu vejo de importante nesse texto é, quer dizer, a importância de entender a palavra de Deus. É disso que está se referindo o texto. Então, dando sequência aqui à nossa aula, os gêneros literários do Antigo Testamento, esta aula de número 6, né? A aula passada, o mundo do Antigo Testamento, essa aula foi lecionada pelo professor Helder. Hoje é a aula 1 dos gêneros literários. No próximo sábado, no próximo domingo, melhor dizendo, teremos a aula número 2. No sábado nós não temos aula aqui, no domingo, né? Que é a aula 2 desse tema, né? A sequência dos gêneros literários do Antigo Testamento. A revista, ela, como de costume, ela relaciona algumas passagens bíblicas aqui e recomenda que esse texto, que essas passagens sejam lidas durante a semana. Os irmãos que não as leram, ou quem não tiver a revista, pode pausar esse vídeo e ler essas passagens depois para podermos dar sequência no, com o vídeo. Gêneros literários. Então, o que é gêneros literários? Eu não sou nenhum professor de português, né? Não é minha especialidade, mas a gente convive com isso e a gente sofre para aprender essas coisas também um pouquinho para poder fazer o entendimento. Então, essa aula aqui que vamos fazer é uma pequena reflexão, vamos fazer esse estudo juntos, né? E vamos aprender juntos também, certo? Então, o que é gênero literário, né? O gênero literário ele resulta em diversos tipos de produção literária existentes: romances, poemas, contos, tragédias. Então, é bem amplo na nossa linguagem. É uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo as suas características específicas, de maneira a facilitar o estudo e a compreensão de cada um deles. Então, você vê a importância de entender o gênero literário é que para se possa fazer uma melhor interpretação e entender melhor. Porque ler, é, não basta ler, precisa entender. E entender o sentido que quem escreveu quis passar, né? É o sentido da comunicação, é captar o sentido da coisa. Se bem que tem textos que, às vezes, por exemplo, na literatura romântica, às vezes textos para diversas interpretações. Como se trata de, dependendo da situação, isso não tem nenhum prejuízo, né? Porque fica a cargo do leitor interpretar aquilo e não traz nenhum prejuízo, se ele não vai, é, digamos assim, executar nenhuma tarefa com aquele texto que leu. Mas aqui na Bíblia, quando se trata do texto da Bíblia, é importante a gente entender aquilo que se refere àquele texto e dar a devida interpretação. Então, vamos dando sequência aqui. Eu trouxe aqui a título de exemplo para melhor entendimento, de exemplo do, do- de, de gênero literário. Peguei aqui uma poesia e para você ver o que é uma poesia. O exemplo mais clássico de poesia no Antigo Testamento está no livro de Salmos. E o Salmo 23 é um bom exemplo, é um excelente exemplo para isso.
exemplo de poesia da Bíblia. Vamos ler aqui para a gente entender. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bem, aqui tem um exemplo de poesia na Bíblia, no Antigo Testamento, o Salmo 23. Ele expressa um desejo, uma vocação a Deus, aquilo da fé. Como eu me sinto perante Deus? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, isso é importante saber, porque isso a pessoa está expressando a sua fé, o que é um sentimento que ele está, como ele está se sentindo naquele momento perante Deus, né? Imagina que o salmista, aquilo como ele, o que ele estava passando naquele momento, como ele estava se sentindo, o que estava expressando sua fé, como ele se sentia perante Deus. Então, ou seja, como era um desejo também, mas é um sentimento. E para contrastar com esse tipo de, vamos ver um outro gênero literário, só para a gente fazer uma comparação como tem um sentido totalmente diferente. E aqui eu peguei, a revista sugeriu um totalmente diferente, eu peguei um exemplo de uma fábula. O que é fábula? Fábula, na linguagem portuguesa, que na nossa literatura, ela é muito adotada como na literatura infantil, quando dá vida, dá palavra às coisas, aos animais, quando você vê os animais falando, né? Isso é fábula, né? E aqui nós temos um exemplo aqui, que ele diz uma das fábulas existentes no Antigo Testamento, ele fala que é encontrada lá no livro de Juízes, no capítulo 8, versos de 8 a 15. E Jotão, estando no monte Gerizim e falando ao povo de Siquém, no vale abaixo, tentou mostrar a eles a loucura de escolher como rei um homem sem valor, como seu irmão, que havia matado 70 filhos de Gideão. E aqui vai o texto dele, que ele faz. As árvores. A fábula fala assim: as árvores da floresta pediam uma oliveira, uma figueira e uma videira para governar sobre elas. Mas todas recusaram, dizendo que estavam muito ocupadas servindo a comunidade para desperdiçar seu tempo, agitando seus ramos sobre os companheiros. Então, isso é uma fábula, né? O exemplo, nós vemos que ele tem um exemplo totalmente diversificado do Salmo. Já que o Salmo se expressa um desejo, um sentimento, a fábula aqui, no caso da fábula, não dá para... Você já imaginou, as árvores da floresta pediam, as árvores não pedem, né? Então, a gente está vendo que aqui é um sentido figurado, é uma metáfora, né? Então, isso é só para a gente, é um exemplo para a gente verificar que na Bíblia nem tudo pode ser interpretado ao pé da letra. Então, a gente tem que ter uma interpretação conforme o gênero literário que está lá. Que no caso aqui, o Jordão, ele estava falando algumas palavras, dando alguns exemplos, né? Estava querendo fazer, usando palavras diferentes para fazer o povo entender o que ele queria dizer, o que estava passando naquele momento. Então, esse é a função dos gêneros literários, né? Então, ele tem
para usado em momentos diversos de acordo com a ocasião. E daí a importância de nós entendermos o que significa cada um deles. Vamos em frente. Então, aqui para a sequência, Bíblia. Na linguagem portuguesa, a Bíblia é uma palavra no singular, mas no hebraico, ele significa os livros. Então, significa um coletivo, né, de livros, os livros. E, para a gente enfatizar aqui, que o Antigo Testamento ele é composto de 39 livros. Esses 39 livros foram escritos por 30 autores diferentes que viveram também em épocas diferentes. Vemos aqui quando que foi o período que foi escrito o Antigo Testamento. Ele foi escrito a partir de 1400 a 400 antes de Cristo e foi escrito em tempos e lugares diferentes. Agora, para que a gente possa entender a complexidade disso, né? Você imagina o estilo de o que varia, a variação da linguagem no período de 1000 anos. O que alguém escreveu, vamos trazer a língua portuguesa aqui, no nosso caso, só para aqui no Brasil, né? Sem levar em consideração as anuências que ela tem em outros países onde ela é falada, né? Se formos comparar o texto da carta de Pero Vaz de Caminha, lá, quando que ele retratava o descobrimento do Brasil, e com a linguagem de hoje, certamente nós vamos perceber que tem muita coisa diferente, né? Então, até para entender aquela carta hoje, do jeito que ela foi escrita, não é fácil. Elas usaram palavras que nós certamente não usaríamos hoje. Então, para a gente entender a variação da linguagem com o tempo. Então, o que que acontece? Se, além, apesar da diferença de estilo de cada autor, a variação com o tempo, né? Pessoas que se usavam, as palavras que usavam em determinado período, às vezes eram até deixando de ser usadas com o passar do tempo, elas são juntadas com outras palavras que chamam de contração, viram uma outra palavra. Por exemplo, aqui na nossa língua nós usamos hoje a palavra você. Essa palavra ela já passou por diversas é, transformações. Antigamente usava-se vossa mercê, depois passou a usar vós mercê, e hoje nós usamos você. Se a gente levar para as linguagens que se usa aí nas redes sociais, é muito comum usar só V e C mesmo, VC, V e C. Espero que isso não venha se concretizar uma alteração desse tipo na nossa língua, né? Mas é só para fazer um, uma referência aqui da variação que ocorre na linguagem com o passar do tempo. Então, além de considerar, levar em consideração não apenas o grande período que aconteceu, que as pessoas diferentes que viveram em época diferente, a língua também, a Bíblia também ela é escrita por pessoas de níveis culturais diferentes. Você imagina que os autores aí da revista, eles citam o exemplo de Isaías. Isaías é um dos autores do Antigo Testamento. Era um homem muito culto, era um erudito, né, pessoa estudada. E comparando também com Amós, era outro autor do Antigo Testamento. Mas o Amós, ele era um homem simples, era um agricultor, ele era um colhedor de fígados, era um boiadeiro, né? Então, certamente era um homem que simplesmente sabia ler e escrever. Então, o estilo de texto certamente é muito diferente. Daí, para levar interpretações diferentes, né? Então, se o texto é diferente, eles têm que ter interpretação também diferente. Daí a importância também da gente estudar a diversidade dos gêneros literários. E aí vamos ver quais são os gêneros literários que nós utilizamos. O que são gêneros literários?
Então, cada gênero requer um modo diferente de interpretação. E aí, só para pegar um exemplo da Bíblia, quando Satanás tentou Cristo, ele tentou Cristo utilizando uma passagem bíblica, que foi o, o Salmo 91, 11. O que ele diz? Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, com essa passagem, Satanás falou para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, atira daqui, porque está escrito isso aí na Bíblia, não? Porque teus anjos te dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, aquilo que está aqui, está escrito no 91:11, não é uma promessa de Deus. Isso é um romance. Então, Deus não está falando isso para nós. Te atira de qualquer coisa e deixa que eu te salvo, né? Isso não é uma promessa. E Jesus tinha conhecimento disso. E às vezes veio o Satanás e quis atuar bem nesse ponto. A gente vê que a Bíblia ela não deve ser, nem tudo é exatamente da maneira que está escrito, né? Nem tudo deve ser levado ao pé da letra. Tem, precisamos entender exatamente o contexto que foi escrito. E aí, a aula de hoje, a literatura, os gêneros literários, nós vamos estudar três tipos de literatura. É a literatura poética, a literatura legal e a literatura narrativa. A literatura poética que trata de poesias, assim como nós vimos, por exemplo, do Salmo 23. A literatura legal, nós vamos ver que ela é específica, trata de normas. E há a literatura narrativa, que, como o próprio nome já diz, ela narra acontecimentos. Então, onde que nós encontramos a literatura poética? A literatura poética, ela está principalmente no livro dos Salmos, mas ela consta também em outros livros, Lamentações, Jeremias, Jonas, Isaías, Deuteronômio, Gênesis, Cântico dos Cânticos. Então, é uma literatura muito presente na Bíblia. Qual é a característica da literatura poética? Ela é o paralelismo, a literatura poética hebraica, ela utiliza muito o paralelismo. O que é o paralelismo? Ele é formado, frases, composto de frases de orações, em que uma linha, quer dizer, o sentido de uma linha é transposto para a linha sequente. E esse sentido, ele pode, na linha sequência, na linha seguinte, ele pode ter um sinônimo daquilo que foi dito na primeira linha, ele pode estar contrariando o que foi dito na primeira linha, pode ser um contraste, não negando o que está na primeira linha, mas pode ser um sentido dando sequência a algo contrariando o que está na primeira linha. E também pode acontecer de ele estar simplificando o que ele diz na primeira linha. Ele fala uma coisa, depois eu falo uma frase, depois eu simplifico aquela frase de um modo de enriquecer o sentido dela. Vamos ver alguns exemplos do paralelismo. Aí tem o paralelismo sinonímico, isso que eu falei, que ele tem característica de sinônimo. A ideia da primeira linha é repetida na segunda. Então, vamos ver um caso aqui. Senti uma passagem aqui, está uma passagem bíblica lá no Salmo 19, né? Que é assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as suas obras. Na primeira fase, na primeira linha diz, os céus proclamam a glória de Deus, e a segunda linha, o que ele diz? E os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Então, ele é um sinônimo, né? Então, as obras de Deus e o firmamento anunciam
as obras de suas mãos. Isso aí significa que Deus faz. Então, uma coisa está confirmando a outra com outras palavras. Aí o antitético, que é a segunda linha, quando a ideia de uma linha, ela é contrastada na segunda. A segunda diz o contrário do que fala na primeira. Vamos ver. Um exemplo. O Senhor reconhece o caminho dos justos, mas, esse mas aí, ele já dá uma ideia de oposição. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é um paralelismo antitético. E o paralelismo sintético? Ele diz característica lá da nossa literatura romântica. A segunda linha complementa a ideia da primeira, enriquecendo o sentido. Então, ele fala uma frase, e a segunda linha, segunda frase, digamos assim, ele vai complementar a ideia do primeiro, ou simplificar a ideia do primeiro. Vamos ver um exemplo. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Eu me refugio. Estou dizendo para Deus que eu me refugio. E aí tem a segunda linha. Diz assim, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Só, esse é o paralelismo sintético, muito comum usado no livro dos Salmos. O paralelismo, literatura poética, ele tem também uns subgêneros, né? Tem lamentos, como eu dirijo a Deus. Meu lamento, levo meus lamentos para Deus, né? Diz que entrega os teus lamentos ao Senhor. É um exemplo disso no Salmo 51. De adoração, como eu vou adorar a Deus. São diversos salmos tratam disso, é o Salmo 120, é o 134. Quando ele vem me dirigir a Deus em ação de graças, a razão do meu louvor, tem um exemplo no Salmo 116, versos 1 e 2. E o subgênero real são salmos que falam da lei messiânica, ou seja, falam do rei messiânico, do rei de Israel, de, voltado para o realismo, para o reinado, né? Isso que ele fala o subgênero real. Então, é importante da gente entender que os romances, que ele tem expressão de lamento, adoração, é aquilo da forma que a gente se dirige a Deus. O segundo item é a literatura real. Ou melhor dizendo, desculpem, a literatura legal. O que é legal? Legal, ele vem de leis, normas, e eu imagino, não tem nada que pode comprovar, que as primeiras leis foi a lei de Moisés. Eu não sei se os reinados antes de Moisés ele já usava normas escritas, né? Porque o rei era tudo, ele era o juiz, ele era o legislador, ele era o gestor. Então tudo ia para a mão dele. Não sei, não tenho nada isso, nenhum estudo levantado a esse respeito, mas eu acho que a primeira lei foi as leis elaboradas por Moisés, inspirada por Deus, que Deus ditou para Moisés, né? Qual era a função? Moisés foi encarregado, né, de salvar o povo de Deus, de levar o povo de Deus do Egito para a terra prometida. E ele tinha que guiar todo aquele povo pelo deserto. Então era uma multidão muito grande. Você imagina sem nenhuma norma. Então Deus deu toda a orientação para Moisés como que ele fazia para liderar aquele povo. Então daí surgiram as normas que todos deveriam seguir. Normas rígidas e que valem então até hoje, né? Vamos lá. Onde estão essas normas? Ela está nessa série aí, que é a série de livros, né? É do Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, né? Como todos nós já sabemos, os primeiros 5 livros, de Penta, né? De 5 livros,
que são eles Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Então, esses 5 livros que formam o Pentateuco. E eles são considerados cláusula pétrea de toda a vida de Israel. Cláusula pétrea, para quem não conhece, é muito usada aí pelos os juristas, os advogados. Então, cláusula pétrea é uma norma que não pode ser alterada. Nós temos, por exemplo, né, no nosso caso aqui, a Constituição Federal Brasileira, ela pode ser alterada, mas tem algumas cláusulas que essas cláusulas não jamais poderão ser alteradas. Só se acontecer de criar uma outra Constituição, mas com essa Constituição vigente, algumas cláusulas que existem lá, né, não podem ser alteradas jamais. Isso são consideradas cláusulas pétreas. E aqui nós estamos dizendo que a lei de Moisés é cláusula pétrea de toda a vida de Israel, seguida até hoje. Então, por isso que até Jesus falou: eu não vim para mudar a lei, mas para fazer com que ela se cumpra plenamente. Vamos em sequência, né? Quais são exemplos de literatura legal? E aí nós temos os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que foram ditados por Deus para Moisés. Então, lá em Êxodo, no capítulo 20, de versos 1 a 17, está também em Deuteronômio, capítulo 5, de 6 a 21. Tem o Código do Pacto, está lá também em Êxodo, capítulo 20 e 22, e nos capítulos 23 e 19. Nós temos as leis deuteronômicas, em os capítulos 12 a 26, e o Código de Santidade, que tem Levíticos, nos capítulos 17 a 24. Então, estes são os exemplos da literatura legal. Então, o que é a literatura legal? A literatura legal é aquilo que Deus diz como nós devemos seguir. É diferente de um romance. Então, Deus fez os 10 mandamentos. Nós temos que seguir, como vocês têm que viver. O povo de Deus tem que viver de acordo com aquilo dos 10 mandamentos. E Deus ainda simplifica. Jesus ainda simplificou lá na frente. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Parece simples, né? Mas, com certeza, é bom quando a gente consegue cumprir isso. Então, e aqui o terceiro item vem a literatura narrativa. O que é a narrativa? Como o próprio nome já diz, né? É exposição de um acontecimento, de uma série de acontecimentos, mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, né? Por meio de palavras ou imagens. Isso é segundo o dicionário, é o conceito de narrativa, de literatura narrativa. O propósito da literatura narrativa hebraica é proclamar a palavra de Deus por meio de eventos da história de Israel, devidamente selecionados, ordenados, interpretados. Isso fica bem claro, porque ele não narra todos os acontecimentos de Israel com todas as minúcias, até porque não seria impossível, não teria livro que caberia. Então, a literatura narrativa do Antigo Testamento são acontecimentos que foram selecionados para constar na Bíblia, né? Devidamente ordenados, interpretados ali da forma que pudéssemos entender. Então, eu vou enfatizando mais uma vez, por exemplo, a diferença da literatura poética, da literatura legal e da literatura narrativa. Poética, imagino que é uma coisa mais expressa desejos, sentimentos. A literatura legal não, está lá. É o que a lei diz. A lei está escrita na lei e ela tem que ser cumprida daquela forma. A literatura narrativa, ela narra acontecimentos.
os acontecimentos da passagem do povo de Israel, povo de Deus. Então, vamos sequência aqui. E a literatura narrativa, ela tem diversas formas também. Ela pode vir na forma de discurso, né? Um discurso formal, um discurso mais, digamos, uma coisa mais, digamos assim, mais objetiva, bem, não nada informal, uma coisa mais, sentido de formalidade mesmo. Vamos ver aí nos exemplos, temos um exemplo no livro, segundo livro de Reis, capítulos 18, 17 a 35. A literatura epistolar, epístola, carta, né? Na forma de cartas, né? Muito utilizada na Bíblia também. Nós temos um exemplo aí, além das cartas de Paulo, temos um exemplo aí do segundo livro de Reis, do capítulo 5, versículo de 5 a 6. Temos também o tipo de literatura na forma de genealogias, é uma lista de nomes, isso é muito comum. Nós temos Levíticos em outras partes, aí, mas aqui nós temos exemplo no capítulo 10 de Gênesis. Temos os itinerários de peregrinações, que a gente pode ver, um exemplo citado lá em Números, capítulo 33, de 5 a 37. Temos os informes. Informes, ele trata mais das tradições que envolviam os personagens da Bíblia, né? Você tinha um caso aí de Gênesis, capítulo 25, e ele vem também contando batalhas, o que acontecia nas batalhas, né? Gênesis 1 a 24 é um exemplo disso. Então tá aí, narrativa, o próprio nome já diz, ele narra acontecimentos. Interessante dizer que a Bíblia do Antigo Testamento não possui apenas informações históricas sobre o povo, né? A proclamação da bondade de Deus, levando adiante a aliança da graça, cumprindo sua palavra. Então, esse é o objetivo, e é o que diz, né? O que consta na Bíblia, né? Que Deus cumpre a sua palavra. Em diversos momentos, nós vimos que depois de o povo ser abençoado com aquilo que Deus tinha prometido, o povo se volta contra Deus, né? Às vezes vai adorar outros deuses e, com o passar do tempo, diante dos problemas que eles voltam a encontrar, eles se arrependem daquilo e voltam para Deus novamente. E Deus cumpre a sua palavra, mesmo em face dos pecados da humanidade. Então, é, é isso que nos conta a literatura narrativa. Diz que ela trata dos acontecimentos e enfatizando principalmente a proclamação da bondade de Deus. E leva adiante a aliança de Deus com seu povo, a aliança da graça de Deus com seu povo, e Deus cumpre a sua palavra, mesmo em face dos pecados do povo. Então, aqui para a conclusão, gente, simplificando aqui, ó, na poesia hebraica, nós somos edificados por meio da multiplicidade de emoções apresentadas, né? Na poesia, nós nos expressamos, os salmos foram citados, eles expressam emoções perante Deus, emoções de gratidão, emoções de súplicas, nós estamos, a pessoa está sofrendo, vai lá. Então, é bem isso. A literatura, a poesia está no nosso mundo aqui do dia a dia. A poesia é mais voltada para sentimento, emoção, né? As leis nos mostram a vontade do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Então, desde Moisés escreveu lá aquilo que poderia seguir. Ó, de acordo com a vontade de Deus, você tem que fazer isso. Se você deixar de fazer, você está pecando e vai viver as consequências. Então, isso vale também para a nossa vida. Quer dizer, vale, vale sim, continua valendo até hoje para todos nós. E a narrativa? Nos mostram a providência de Deus, que leva adiante o seu plano e sustenta a sua aliança.
Isso é importante entender. Então, está aqui um pouquinho do que diz os gêneros literários do Antigo Testamento. Na próxima aula, esse tema terá segmento. Não sei ainda quem é o professor, mas sei que a aula é interessante e eu vou querer assistir e vou querer aprender um pouco mais. Então, se alguém se interessa, se caso não tem revista, tem como pesquisar aí pelos pelas ferramentas aí da internet, das redes sociais, e, se for o caso, entre em contato conosco através das nossas redes sociais da igreja, tá bom? Então, o que nós tínhamos para hoje, eu agradeço aí por atenção daqueles que estão vendo esse vídeo, que a paz de Cristo esteja conosco hoje, toda semana e sempre. Um grande abraço e até a próxima.